Igreja, boa noite, graça e paz. O que eu vou falar rapidamente nos 10 minutos que me foram franqueados tem tudo a ver com o que meu pai comentou aqui e a reflexão rápida dele. Não sei se você já reparou, mas quando você tem algum problema com alguma coisa, você evita essa coisa. Quando você tem um problema com alguém, você evita de estar perto, de olhar nos olhos da pessoa, de ter algum contato com ela. Quando você tem algum problema com algum assunto, você evita esse assunto. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu evitava sempre aprender sobre câncer infantil. Era um assunto que sempre me incomodou. É um assunto que eu evitava de ouvir sobre aquilo e estudar sobre aquilo. Então, sempre que a gente tem um problema sobre alguma coisa, a gente evita de ouvir sobre aquilo, de passar perto daquilo, enfim. Esse mês agora, que é o mês de outubro, que é o Outubro Rosa, para quem não sabe, eu sou médico que cuida de câncer de mama. Então, durante esse mês, não puseram o relógio para mim? Então beleza. Então, hoje está esculhambado mesmo, a mulherada, eu à vontade, tá bom. E nesse mês agora que se fala sobre câncer de mama, sobre a conscientização desse problema, alguns colocam de forma errada a respeito da necessidade de uma prevenção. E eu vou explicar para vocês por que isso é errado. É uma doença muito incidente. Aqui no nosso meio muitas mulheres tiveram já e muitas ainda vão ter esse problema, porque é uma mulher a cada 8 que existem terá durante a vida esse problema. Existem no Brasil quase 70 mil novos casos por ano, mas graças a Deus, casos que têm cura, casos que resolvem, casos que servem como um trampolim para que você seja melhor depois disso e conheça melhor o Senhor que te curou dessa forma. Essa doença não é evitável de forma 100%, não é uma doença que tem como você não tê-la se você fizer alguma medida de forma 100% segura. Então toda a nossa expectativa é que a pessoa que esteja envolvida nesse outubro, que ela entenda que ela tem que descobrir um problema cedo, ela tem que descobrir uma doença que apareça de uma forma precoce, para que ela possa resolver seu problema de forma 100%. Às vezes a mulher não sabe que está tendo um problema nascendo nela agora. Às vezes você, irmãzinha, tem na sua mama uma célulazinha sendo mutada, sendo mutada, e pela misericórdia de Deus, Ele combate essa célula o tempo todo, a cada 30 segundos, curando você de um câncer em potencial. E às vezes, por qualquer motivo, que eu não vou entrar aqui, porque os meus 20 minutos não permitem, às vezes isso daí não tem essa limitação, e a doença ela se desenvolve. A ignorância de não saber que tem um problema não protege a mulher. Você não saber que tem um problema, isso não protege você. Você ignorar um assunto, como eu ignorei sempre sobre câncer infantil, não me impediu de ter uma filha com 2 anos que passou por isso. Então você tem que saber as coisas, não para você buscar de alguma forma, ou atrair para você uma coisa errada, mas para que você resolva da forma mais clara e simples possível. Na nossa vida espiritual é semelhante. Nós todos não sabemos, às vezes, o tamanho da nossa dívida com Deus. A gente não estima o tamanho do dano que causamos ao Senhor quando nós pecamos ou quando nós exercemos no dia a dia a nossa natureza má. Eu queria abrir um texto, por favor. Texto de Romanos, capítulo 2, versículo 12 e 13. Todo aquele que pecar sem lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. O maior termômetro do seu conhecimento de Deus é a sua obediência. É você viver de acordo com o que Deus manda. Você não tem que selecionar para você o que você quer seguir dos padrões de Deus.
Você precisa mergulhar nessa verdade, você precisa abrir seu coração para que Deus entre e mostre o tamanho do dano que você está causando para você mesmo de ignorar um fato. Muitas pessoas ainda, eu falo sempre na live isso, tem pessoas que precisam de oração e tem outras que não sabem que precisam. A gente precisa de Deus, a gente faz parte do grupo de pessoas que são necessitados, são carentes de Deus. O resto das pessoas que não buscam a Deus, não é porque não precisam, porque ainda não sabem do tamanho do dano que estão causando para si mesma, de não buscar Deus, de não conhecer o Criador. E como buscar Deus de uma forma mais prática? Como obedecer a Deus? A lei de Deus se resume em uma, que é você carregar a carga do seu irmão. Tem uma música que fala, ama teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Hoje eu estava na casa do meu pai no almoço, e daí eu estava falando com a Natália, perguntei que idade que a filha dela tinha, e ela falou, tem 2 anos e 10 meses. E eu falei, foi nessa idade que eu descobri que a minha filha estava doente. E daí ela falou assim, eu sei, eu sempre lembro disso, e sempre quando eu ouço essa história eu me emociono. Ela diz, quer dizer, ela sentiu a minha dor, ela sentiu o tamanho do impacto, ela teve empatia pelo meu problema. É muito fácil nós vivermos uma vida quando não participamos da dor alheia. Agora que estamos passando por uma situação na minha casa muito delicada, e é incrível ver como as pessoas, elas sentem nossa dor e compram a nossa causa. Muitas pessoas daqui sentem o tamanho do impacto que os problemas causam para mim, para minha família, e têm participado desse desconforto, dessa dor. Eu te convido para entrar num grau de empatia, que é de uma paciente minha que foi um dia, ela passou no consultório, e eu reparei que ela tinha um olho de vidro. E eu perguntei para ela, por que aquele olho de vidro? Como foi esse acidente? Foi uma doença, algum câncer? E ela disse que ela era pequena e são 2 irmãs gêmeas. E ela tomou um tiro de chumbinho no olho, e ela perdeu um olho quando criança. E a irmã dela, gêmea dela, tamanha o contato e a relação que tinha, com o passar dos anos, a irmã foi perdendo a visão daquele mesmo olho. Ela tinha perdido o olho esquerdo, e a irmã foi perdendo a visão do olho esquerdo de uma forma inexplicável para a medicina. Não existia causa disso, um olho saudável, mas que não enxergava mais. Chegou num grau de empatia absurdo, onde a dor dela realmente refletiu na vida dela. Você deve ter uma vida, não para você fazer para as pessoas como queria que fosse para você, mas fazer como Deus faria para elas também. Você ignorar um fato não faz você ausente da consequência desse fato. Você no máximo vai ter ausência da aflição do problema, da aflição daquela ansiedade que você vai passar até ter o problema. Mas o problema, ele existe, ele está aí. O problema da nossa briga com Deus desde que nascemos é uma coisa real, e é o que vai fazer com a nossa separação. Meu pai acabou de falar isso. Aliás, quase não falamos aqui de morte na igreja. Meu pai, ele sempre lembra que o carvalho que vai fazer o nosso caixão está plantado. Então nós que temos esse problema a ser resolvido, precisamos priorizar isso daí como assunto mais importante. Existe um texto de Reis que fala a respeito da formação do reino de Samaria, da cidade de Samaria. E o rei da Assíria, que estava formando essa cidade, ele trouxe povos de vários lugares, e cada povo tinha sua cultura, cada povo agradava o seu Deus de alguma forma. E a Bíblia fala que Deus mandou alguns leões para que comessem alguns deles. E daí, visto que o problema era eles não saberem o que queria o Deus da terra, não saber como agradar a Deus de verdade, o rei da Síria colocou alguns profetas no meio do povo. Algumas pessoas que conheciam a Deus e que podiam ensiná-las o que queria o Deus daquela terra. E as pessoas aprenderam, mas mesmo aprendendo, elas continuaram fazendo aquela coisa que elas faziam anteriormente. Fizeram um sincretismo, e a consequência para elas foi semelhante. Você não deve jamais achar que o fato de ignorar,
ou o fato de saber e não pôr em prática vai deixar você de alguma forma melhor do que aquele seu irmão que nunca ouviu falar sobre isso. Não se baseie na sua moral, não se baseie naquela referência que nós temos entre eu e meu irmão, que é muito pior do que eu moralmente. Não se baseie, não tire como base qualquer outra coisa que não seja Jesus, porque o que leva para o inferno não é o pecado. O que leva para o inferno é você não aceitar o perdão. E você só vai aceitar o perdão quando você souber o tamanho da necessidade que você tem de perdão. E finalmente eu queria colocar um último texto de Salmo 139, por favor. Salmo 139, versículo 23 e 24, texto conhecidíssimo também. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A gente, em relação a câncer de mama, mais uma vez, a gente tem desaconselhado que a mulher faça o autoexame, porque isso traz para ela uma ideia falsa que ela não tem problema nenhum. Os problemas graves começam de forma imperceptível. Então, assim como a mulher não tem acuidade, nós espiritualmente também não temos acuidade total para ver o tamanho do nosso problema. Apesar da Bíblia dizer também que você deve se examinar a você mesmo, esse texto deixa claro, pede: Deus, me mostra, me sonda, porque eu não consigo ver o tamanho do meu erro. Eu assim como eu não devo entender que está na minha mão, eu como mulher, não devo entender que o autoexame vai me deixar menos possibilidades de morrer de câncer. Nós, como pessoas espirituais, devemos entender também que pedir para Deus colocar diante de nós todo o nosso pecado, para que Ele, colocando de uma forma mágica, sobrenatural, eles sejam expurgados da nossa vida. Que o Senhor Jesus, Ele mostre para vocês a necessidade que vocês e eu temos dEle. Que todos os dias sejam dias para que a gente possa conhecê-lo de verdade, abrir mão da nossa vida, viver a vida de Deus em nós, não vivendo nós, mas Cristo vivendo em nós, e que participemos da vida do nosso irmão de uma forma empática. Deus abençoe sua vida.